Olha aí, vamos agora finalizar com tudo esse assunto importante por meio de questões do assunto escrituração contábil. Olha aí, questões escrituração contábil na tela. Acerca da escrituração do livro diário, do livro Razão e dos livros auxiliares de uma sociedade empresária, julgue o item a seguir. Aí ele diz: o método da partida simples é mais comumente utilizado na escrituração contábil que o método de Veneza. Que é o método de Veneza? O método de Veneza é o método das partidas dobradas. Show de bola? E aí, na verdade, nós sabemos o quê? Que é o contrário, tá? Que é o contrário. Na verdade, o método mais comumente utilizado é o partidas dobradas. Tem no mínimo 2 lançamentos. O método das partidas simples não é tão utilizado e, na verdade, a contabilidade não utiliza porque ele tem apenas um lançamento. Então, o item está errado. Show de bola? 2. Acerca da escrituração do livro diário, do livro Razão e dos livros auxiliares de uma sociedade empresária, julgue o item a seguir. O livro Caixa é escriturado mediante o método das partidas simples. Perfeito, pessoal. E aí eu tenho que tomar cuidado. Mas você diz, mas Felipe, como é que na questão anterior você disse que o método das partidas dobradas é o mais utilizado? E é mais comumente utilizado, e é. E aqui você disse que o livro Caixa é escriturado pelo método das partidas simples. Na contabilidade propriamente dita, no livro diário, no livro Razão, nós utilizamos o método das partidas dobradas. É isso que é feito. O método das partidas simples não é utilizado. Porém, para o livro Caixa, eu só tenho um registro. Por quê? Porque ou eu tenho entrada de dinheiro ou eu tenho saída de dinheiro. E ao identificar apenas um tipo de lançamento, eu tenho aí o método das partidas simples. Show de bola? Então, o gabarito ele está certo. Show de bola? Combinado? Então, 2 item certo. 3, olha aí. Em relação ao plano de contas e escrituração contábil, julgue o item seguinte. A expressão contábil a seguir, que é utilizada no sistema clássico de escrituração, indica uma partida de segunda ou de terceira fórmula? Certo ou errado? Então, pessoal, de segunda fórmula, eu tenho um débito e 2 ou mais créditos, tá? 2 ou mais créditos. Terceira fórmula, eu tenho 2 ou mais débitos e tenho um crédito, tá? E o que quer dizer a expressão diverso? Nós estudamos. Diversos quer dizer que tem mais de uma conta. No caso, o diversos aqui quer dizer que tem mais de uma conta, 2 ou mais debitadas. E o diversos com A é crédito. E eu tenho mais de uma conta creditada. Então, se eu tenho 2 ou mais contas, isso daqui é um lançamento de quarta fórmula e não terceira fórmula. O item ele está errado. Beleza? Excelente. Vamos que vamos, pessoal. Olha aí. Próxima questão. Quarta. Julgue o próximo item a respeito da escrituração contábil. Um procedimento usual na escrituração contábil é o estorno,
que ocorre quando há um erro de lançamento que foi cometido. O estorno necessariamente deve reverter integralmente o lançamento errado, não sendo admitido estorno parcial de lançamento. E aí? O item está certo ou errado? Perfeito, pessoal. O item está certo, porque eu tenho 3 formas de retificar os lançamentos quando eles foram feitos de forma errada. É o etc. Estorno, erro total, anula o lançamento e faz o correto. Transferência, erro em uma conta e erro em uma ou 2 contas, claro, não pode ser em todas. E complementação, erro de valor. Então, pessoal, não é essa questão de estorno parcial, tá? Na verdade, realmente ele não admite o estorno parcial, porque aí você pode fazer um lançamento de transferência, por exemplo. Show de bola? O item está certo. Quinta, julgue o próximo item a respeito da escrituração contábil. No livro Razão, lançam-se todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. E aí? O item está beleza? Então, o que é que vocês acham, pessoal? O item está certo ou errado? E aqui eu deixo um resuminho bem importante, tá? Bem importante. Lembrar, ó, quando eu falo em livro diário, eu tenho lançamentos. Tá? Quando eu falo em livro Razão, tá bom? Quando eu falo aí em livro Razão, eu estou falando em contas contábeis. Então, pessoal, no livro Razão, eu vou lançar todas as operações ocorridas, né? E aí eu tenho que lembrar disso. O item está errado, tá? Porque no livro Razão, eu faço registro não dos lançamentos, mas das contas. Fechado? Olha aí, bom demais. 6. Acerca dos lançamentos contábeis, julgue o item que se segue. A integralização de capital com parte em dinheiro e parte em imóveis é um lançamento de segunda fórmula. Vamos avaliar, pessoal. Se eu estou integralizando o capital, pessoal, lembra, capital é patrimônio líquido, natureza credora. Se eu estou integralizando, estou aumentando o saldo. Então, eu vou creditar o capital social, que isso aumenta o PL. Aí ele me diz que a empresa recebeu dinheiro e imóveis, ou para 2 bens. Bens são ativos de natureza devedora. Se o saldo aumentou, eu vou debitar. Eu debito caixa, que aumenta o ativo, e eu debito imóveis, que aumenta o ativo. Então, se eu tenho 2 débitos e um crédito, 21, tá? Eu tenho o quê? 21 é maior do que 12, então é o lançamento de terceira fórmula e não quarta fórmula. Fechado? Excelente. Olha aí que notícia boa, tá bom? Que notícia boa. Vamos continuando. Questão 7. Acerca dos lançamentos contábeis,
julgue o item que se segue, tá bom? O registro inicial de aquisição de mercadorias mediante pagamento de metade à vista e do restante a prazo consiste em lançamento de terceira fórmula. Vamos avaliar. Olha aí a nossa avaliação. Veja bem, pessoal, se eu estou adquirindo mercadorias, o saldo de mercadorias aumentou. Mercadorias é um bem, lembra? É ativo, tem natureza devedora. Se o saldo aumentou, eu vou debitar mercadorias, que isso aumenta o meu ativo. Como a parte foi pago à vista, saiu o dinheiro do caixa. Caixa é um ativo, natureza devedora. Se o saldo está diminuindo, eu vou creditar caixa e isso diminui o ativo. E a parte a prazo, surgiu uma dívida. Dívida é passiva, natureza credora. Se está aumentando o saldo, eu vou creditar uma dívida, que isso aumenta o passivo. Então aqui agora eu tenho um débito e 2 créditos. Olha que ele inverteu, né? Então, como aqui é de terceira, 12 é menor do que 21. Eu tenho um lançamento de segunda fórmula. Então o item está errado. Fechado? Combinado? Pronto. A gente tem aqui mais uma questão realizada. Vamos para a questão de número 8. Considerando que uma sociedade empresária tenha pagado em dinheiro um título vencido no valor de R$ 3.500, com juros moratórios de 37, assinale a opção que apresenta o correto lançamento contábil desse evento. Olha, pessoal, primeiro ponto, se eu estou pagando algo em dinheiro, eu credito caixa. E nesse modelo, o A é crédito, sem o A é débito. Sempre vem primeiro os débitos, depois os créditos. Então não pode ser a letra A, porque aqui está débito, nem a B, pode ser a C, pode ser a D, não pode ser a E, porque também está débito. Então eu fico em dúvida nessas duas. Como eu estou quitando uma dívida, eu tenho uma dívida, é passivo. Se eu estou pagando a dívida vai diminuir. A dívida é passiva, natureza credora. Se o saldo diminui, eu vou debitar. Por isso que eu estou debitando títulos a pagar. E aí só fica em dúvida nessas contas, pessoal. Então vejam, ele pagou um título que venceu. Então vejam que ao pagar um título vencido, eu tive que pagar um valor a mais do que o valor original daquele título. Então eu tive uma despesa de juros, que é chamada de despesa financeira. Então o erro está na conta juros passivos a transcorrer. Fechado? Então o gabarito aí é a letra C. Show de bola? Vamos avançando. Excelente. Bom demais, pessoal. Estamos avançando. Vamos para a próxima. Olha aí. Nona. A terceira fórmula de lançamento contábil, também denominada fórmula complexa, requer a utilização de uma conta devedora e 2 ou mais contas credoras para o registro de um evento contábil. Fechado? Tranquilo. E aí, pessoal? O item está certo ou errado? Então, terceira fórmula, pessoal, ó, 21 é maior do que 12, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 ou mais contas devedoras e uma credora. Então ele inverteu, tá? Ele inverteu, o item está errado. Ficou claro?
Tá ficando bem fácil aí na nossa avaliação. Deixa eu ver mais. No dia 3 de abril de 2021, determinada empresa comprou a prazo no valor de R$ 3.000 mercadorias para revenda. Ao registrar o fato contábil, o contador fez equivocadamente o seguinte lançamento: debitou estoques, creditou fornecedores no valor de 30 mil. Então, veja, era 3 e eu tenho aí R$ 30.000. Nessa situação hipotética, para retificar corretamente o lançamento efetuado, o contador deve fazer um lançamento de quê? Tá bom? O contador deve fazer um lançamento de que forma? Então, pessoal, se eu fiz um lançamento maior do que o devido, eu faço um lançamento de estorno, tá? Eu faço um lançamento de estorno, tá bom? E aí, claro, se eu estou fazendo o estorno e o valor foi mais do que eu pensei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um lançamento inverso e pega a diferença de 30 menos 3. Então, não vou complementar 30. Eu vou fazer o quê? Eu vou debitar fornecedores e creditar estoque no valor de 27 mil. Tá bom? Então, o nosso gabarito aí. Opa! Não, pessoal, desculpa. Na verdade, não é estorno, é complementação, né? Desculpa, pessoal. Não é estorno, é complementação, tá? Então, eu vou debitar fornecedores e creditar estoque no valor de 27. Aqui ele fez o inverso. Se eu debitar estoque e creditar fornecedores, 30 mais 27 vai dar 57 mil. Fechado? Então, meu gabarito aí é a letra D. Beleza? Excelente! Então, pessoal, eu me confundindo aqui, é muita coisa, pessoal, mas é isso, eu fiz um lançamento correto e errei o valor, era 3, botei 30. Então, para eu ajustar, eu faço uma complementação, só que reduzindo. Então, eu vou fazer um lançamento inverso, 30 menos 3 dá 27, então 30 menos 27 eu vou ficar com um saldo de 3 mil, tá bom? De 3 mil. Fechado? Uma entidade liquidou uma obrigação incorrendo em juros moratórios por atraso. A obrigação foi paga por débito na conta corrente da entidade. Nessa situação, assinale a opção que apresenta corretamente o lançamento de contábil de terceira fórmula que melhor reflete aí o fato descrito, tá? O fato descrito. Pronto. Então, o que é que a gente tem aí, pessoal? Olha, questão interessante. Eu estou liquidando uma dívida. Se eu estou liquidando a dívida, o que é que está acontecendo, pessoal? Ela está sendo reduzida, tá? Então, eu vou debitar uma conta de uma dívida. Então, pode ser fornecedores, tá? Contas a pagar ou contas a pagar, beleza. Aí ele me diz que foi pago um débito. Se foi pago um débito, está saindo dinheiro do banco ou caixa. Então, credito a conta. Então, não pode ser débito. É crédito e é crédito. E aí, por fim, pessoal, ele pagou uma dívida em atraso. Eu tenho o quê? Eu tenho uma despesa, conforme ocorreu aqui nessa questão. Eu vou ter uma despesa de juros
que é débito, tá? Então, despesa de juros não é crédito e não é juros passivos a transcorrer, tá? A despesa de juros não é crédito e eu tenho uma despesa de juros gabarito letra E de esforçado, tá? O gabarito aí e a letra E. Show de bola? Tranquilo? Vamos para a próxima. 12. Olha aí. Mais algumas questões interessantes. Olha o que ele diz. O lançamento é a técnica utilizada para se processar a escrituração. Nos casos dos livros caixa e de contas a pagar, os eventos são registrados por meio de lançamentos contábeis que seguem o método das partidas simples. Errado, pessoal. Livro caixa até partidas simples, mas contas a pagar, ele utiliza o método das partidas. Dobradas. Fechado? Excelente. Bom demais. Viram aí? 12, item errado. Vamos para a próxima. 13. No lançamento contábil é permitido o uso de código de histórico padronizado, desde que esteja baseado em tabela auxiliar, que contém os códigos e respectivos texto padrão. Então, pessoal, nós vimos, tá? Isso acontece na prática hoje por meio dos sistemas eletrônicos. Então, hoje, quando você vai fazer um lançamento, você não vai colocar o débito caixa, crédito capital social. Você apresenta um código 3, aí a integralização de capital social, automaticamente ele debita integralização de capital social em dinheiro. Ele debita caixa, crédito, capital social e coloca o valor. É assim que funciona. E do modo manual também poderia ter ali um código de histórico padronizado e aí eu poderia utilizar isso para fazer os lançamentos contábeis. Então, item certo. 14. Julgue os itens que se seguem relativos à escrituração contábil. A moderna escrituração contábil pressupõe a identificação da origem e da aplicação dos recursos. Fato que justifica a preferência pela utilização do método das partidas dobradas. Tá bom? Do método aí das partidas dobradas. Fechado, pessoal? E aí? Certo ou errado? Certo. Método das partidas dobradas tem no mínimo 2 partidas, né? Que seria débito e crédito, e que é representado também por origem e aplicação. A aplicação é débito, a origem é crédito. 14, certo. 15. O livro caixa é ao mesmo tempo facultativo e obrigatório. Neste último caso, para alguns tipos de entidades, como as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. Foi isso, pessoal. Nós vimos. O livro caixa, regra, ele é facultativo, mas ele é obrigatório para algumas entidades, que nesse último caso seria o quê? Seriam as empresas do Simples Nacional. Muitos perguntaram, mas Felipe, tem o lucro presumido. Beleza, pessoal. Ele falou para alguns tipos de entidades, não falou todas. Então, ele deu alguns exemplos e realmente esses exemplos são incluídos lá nos exemplos de entidades em que o livro caixa ele é obrigatório. Tá bom? O livro caixa ele é obrigatório. Fechado?
16. É correto afirmar que... E aí nós vamos fazer aí a nossa avaliação. Vamos lá. É correto afirmar que é impossível que o valor do patrimônio líquido de uma entidade com fins lucrativos seja negativo? Não, pessoal. Nós vimos que há possibilidades de a situação líquida negativa ou passiva descoberta. As contas do passivo na escrituração contábil regular aumentam com o quê? O passivo tem natureza credora. Então, aumentam com crédito e diminuem por débito. C. O livro diário e o livro caixa são de escrituração obrigatória, de acordo com o disposto da analisação comercial. Pessoal, o livro caixa não é obrigatório. Regra, ele é facultativo, obrigatório só para algumas entidades. D. O valor dos débitos escriturados nas contas pode exceder o dos créditos, utilizando-se o método das partidas dobradas na escrituração comercial se a entidade apresentar lucro no respectivo exercício. Olha, pessoal, na verdade, o total de débitos sempre é igual ao total de créditos. Ele tentou confundir você, então não há essa exceção. E por fim, que é o nosso gabarito, o valor registrado no patrimônio líquido de uma companhia nunca pode ser superior ao valor de seus ativos. Exatamente, tá, pessoal? O PL, ele é menor ou igual ao ativo, jamais maior. 17. O contador de uma empresa registrou diretamente uma conta de resultado despesa, aquisição de material de expediente para estoque, que só deveria ser baixado como despesa quando é requisitado. Para efetuar a verificação do lançamento contábil, deve-se realizar qual lançamento? Olha, pessoal, o lançamento errado foi o que? Debitou despesa e creditou caixa, por exemplo. O lançamento correto, ele debita estoque e ele credita caixa, tá bom? E ele credita caixa. Show! Então, pessoal, tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer a transferência. Então, há um erro de conta, pessoal. Erro de conta, não é erro de valor. Então, se não é de valor, não é complementação. Se não é total, não é estorno. Então, o gabarito é letra E. Aí, o quê? Eu debito, né? Aí, vim para cá, ó, debito estoque e credito despesa para poder ficar desse jeito. Então, com o débito e o crédito zerando, eu debito estoque, credito caixa. O meu gabarito aí é a letra E de esforçado. Entenderam? Tome aí bastante cuidado. 18. Com relação à escrituração contábil de uma entidade, analise as afirmativas abaixo. Está correto o que se afirma em que? E aí eu vejo a nossa avaliação. Show de bola? Então, pessoal, o registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento, em ordem sequencial, relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Perfeito. Isso é o nosso registro contábil. Lançamento de complementação, valor. É aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada por meio da transposição do registro para a conta adequada. Não, pessoal. Quando é erro de conta, nós vimos aqui, isso é transferência. Tá certo? Então, 2 ele tá aí errado. Tá bom? 3, segunda fórmula, são os lançamentos que envolvem mais de uma conta a débito e apenas uma conta a crédito. Então, se eu tenho mais de uma a débito, pessoal, na verdade eu tenho aí, tá certo? O quê? 21, né? Então é terceira fórmula e não segunda fórmula. Então, meu gabarito é a letra A de esforçado, tá bom? Beleza? Vamos avançando.
19. Este livro registra todos os fatos que afetam o patrimônio, só que dando ênfase às contas que compõem o patrimônio. É este livro que permite conhecer a movimentação do débito e crédito de cada elemento que compõe o patrimônio de uma empresa. Ó, lançamento, livro diário. Conta, parabéns! Livro Razão, o gabarito é a letra E. 20. Durante a revisão dos lançamentos contábeis, a empresa descobriu que a despesa de aluguel de 10 mil, que havia sido pago à vista, foi registrada 2 vezes. Para corrigir esse erro, a empresa deve fazer o quê? Olha, pessoal, se eu tenho uma despesa de aluguel e despesa é débito, e se ele pagou à vista, eu credito caixa. Se ele fez esse lançamento 2 vezes, eu vou fazer um lançamento de quê? Inverso a um deles para anular só um, porque o outro está correto. Então, eu vou debitar a conta caixa e creditar despesa de aluguel. Debitar a conta caixa e creditar despesa de aluguel. Debitar a conta caixa e creditar despesa de aluguel. E a necessidade, sim, de correção. Então, a questão 20, o gabarito é a letra B. Beleza? Consoante ao livro Diário nas Sociedades, assinale a afirmativa incorreta. Beleza? Letra A. O livro diário ele é indispensável e pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica? Estudamos ou não estudamos isso? Pessoal, estudamos. Realmente ele é indispensável e pode sim ser substituído. A escrituração do livro diário não pode ser substituída pela escrituração do livro Razão. Sim, porque eles são 2 livros distintos. Um foca no lançamento, outro foca nas contas. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e o de resultado financeiro. Na verdade, pessoal, é o resultado econômico. Não é resultado financeiro. Ele tenta confundir você com uma palavra. E, por fim, é o livro que contém os registros contábeis de todos os lançamentos em ordem cronológica de dia, mês e ano. É isso que a gente tem. Então, 21, letra C. Para finalizar, eu tenho aqui a questão 22. A ITG 2000 estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil para a guarda e a manutenção de documentação. Analise as afirmativas abaixo e dê valores como verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 1. A escrituração contábil deve ser executada em idioma e em moeda corrente nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de mês e ano, sem espaço em brancos, entre linhas, borrões, rasuras ou emendas, e com base em documentos de origem externa ou interna, na sua falta em elementos que comprovam e evidenciem os fatos contábeis. Perfeito. Isso é coisa que a gente já estudou. Aí são formalidades que a escrituração precisa na sua transação. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação. Perfeito. O que ele quer dizer é que deve prevalecer a essência econômica da transação do que a sua forma jurídica. O que ele quer dizer é que ele pode fazer uma operação simulada de algo, mas mesmo que aconteça isso, se o contador sabe, ele tem que fazer como aconteceu na prática. Ou seja, os fatos. Os livros contábeis, como o livro diário e o livro razão, em forma digital, devem ser obrigatoriamente assinados digitalmente pela entidade, pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado e obrigatoriamente, ele diz aí, autenticado, tá? No registro público. Pessoal, a norma diz que a autenticação não é mais obrigatória para os livros digital, tá bom? Então, isso daqui é onde está o erro.
Então, eu elimino a letra A e elimino a letra D e elimino a letra C. Então, só pode ser a letra B. Já passaria para a próxima. Não se admite o uso de códigos ou abreviaturas nos históricos de lançamentos. Vi mais de uma vez que admite-se sim. E se um registro foi realizado com erro na escrituração contábil da entidade, ele pode ser retificado por estorno ou complementação. Em qualquer um dos casos, o histórico de lançamento deve ser exatamente igual ao lançamento original que deu origem à retificação. Na verdade, pessoal, vejam bem. Show de bola? Então, o histórico deve ser igual ao lançamento original que deu origem, mas isso o quê? Isso, pessoal, não precisa aqui ser exatamente igual, tá bom? Então, item falso. E aí, confirmamos o gabarito letra B, deixa essa avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo. Terminamos esse bloco. As oportunidades, elas aparecem aí para quem se mantém preparado. Fechado? Forte abraço. Bons estudos.